Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Começamos com Armando Vara, entregou-se na cadeia de Évora para cumprir uma pena de prisão de 5 anos no âmbito do processo Face Oculta. Falamos dos bombeiros, protestam contra a proposta do Governo. Ainda 421 mil euros para apoiar a greve dos enfermeiros. Vamos falar então destes valores. E também no tema local, vamos falar de 9 mil passageiros que vão perder autocarro direto para o centro do Porto. E na política internacional, os desafios de Theresa May com o Brexit. São então estes os temas que temos hoje em análise. Comigo em estúdio Luís Miguel. Luís, obrigada desde já pela sua presença. Luís, temos então aqui os temas que hoje vamos analisar. Começamos por falar de Armando Vara. Entregou-se então na prisão de Évora para cumprir, tal como já disse, uma pena de prisão de 5 anos no âmbito do processo Face Oculta. Certo. Boa tarde, Helena. Boa tarde a todos lá em casa, aos nossos telespectadores. Vamos falar de Armando Vara, infelizmente. Infelizmente é pena que existam pessoas em Portugal como Armando Vara e que existam governantes como Armando Vara. E na ausência deles tenho a certeza absoluta que Portugal seria um país bem melhor, bem mais próspero e onde se calhar as pessoas teriam que trabalhar menos para ganhar o que ganham ou para ganhar mais e pagariam muito menos impostos, quase certeza. Porque de facto depois sobra para os contribuintes termos que sustentar os desvarios e aquilo que esta gente anda a fazer. Falar de Armando Vara, eu acho que vão ficar muito mais perguntas por responder do que respostas para dar, mas há aqui algumas coisas que eu gostaria de assinalar no percurso meteórico e de sucesso desta personagem portuguesa que é o Armando Vara. Alguém fazia antever este desfecho e fazendo aqui também um parênteses nessa sua... Sim, eu acho que a surpresa de quem anda atento e de quem se preocupa com isto e com o hierário público é como é que o Armando Vara não está preso há mais tempo. Em qualquer país, se calhar, mais cumpridor das leis e mais respeitador do Estado de Direito, pessoas como Armando Vara, em primeiro lugar, nunca chegariam ao topo da hierarquia política nacional. Nunca chegariam a deputado, quanto mais a ministro. Isto é um escândalo. Nunca chegariam à administração da Caixa Geral de Depósitos do Banco Público. Nunca chegariam à administração do BCP. E pessoas que têm um percurso de vida que eu gostaria de assinalar aqui algumas coisas, porque acho que é importante. Estamos a falar de uma pessoa que nasceu em 1954, que aos 30 anos, portanto, começou como o seu primeiro emprego foi num pronto a vestir em Bragança, portanto, começou a vender roupa e a trabalhar aí. Passou na agência da Caixa Geral de Depósitos de Mogadouro, mas por pouco tempo. E logo a seguir vai para deputado. Portanto, sem ter feito nada de relevante na vida, chega a deputado da nação e a representante dos cidadãos. Em 1995 chega a ministro, o que eu acho de facto, pelas mãos de António Guterres, o que eu acho de facto assinalável. Diga-se que o currículo académico deste senhor era estar inscrito no curso de filosofia que nunca acabou. Inacreditavelmente, e sem ser licenciado em 2004, faz uma pós-graduação em gestão empresarial no ISCTE. E como para ser administrador da Caixa Geral de Depósitos precisava de uma licenciatura, pasme-se aos 51 anos, licenciou-se em Relações Internacionais pela famosa Universidade Independente, que todos conhecemos do caso Sócrates e da sua suposta licenciatura em Engenharia Civil. Em termos de rendimentos declarados, só para termos uma ideia, o que é Armando Vara face àquilo que é o comum dos portugueses? Em 1994, este senhor, com 40 anos, já ganhava 60 mil euros, coisa que poucos portugueses hoje ganham. E em 2007 ganhava 354 mil euros. Portanto, mesmo dentro dos rendimentos declarados, que deve ser uma fração daquilo tudo que ele ganhou na vida, os seus rendimentos em 13 anos aumentaram 700%. Isto a um país onde os funcionários públicos e os reformados foram cortados em cerca de 1/3 do seu rendimento por causa dos desvarios que estes senhores andaram a fazer, acho que é significativo. E em relação ao percurso do Armando Vara, gostaria de salientar aqui duas coisas. Primeiro, dizer que ele, para ser administrador da Caixa Geral de Depósitos, recordemos que o então Ministro das Finanças, Luís Campos e Cunha, teve que se demitir.
porque ele recusava-se a nomear uma pessoa como o Armando Vara para a administração da Caixa e o que é certo é que as pressões do primeiro-ministro na altura, José Sócrates, eram tantas que o próprio ministro das Finanças caiu para que ele fosse administrador da Caixa. Depois, como administrador da Caixa, tem aqui um currículo impressionante. Eu só vou citar meia dúzia de casos. Este senhor, enquanto administrador da Caixa, foi responsável pelos maiores calotes que a Caixa tem. E a Caixa Geral de Depósitos continua a não divulgar quem são os principais devedores do Banco Público e acho que isso era uma informação de interesse público, porque no fundo é que somos nós todos que acabamos por pagar isto. E recordo, por exemplo, o caso da fábrica em Sines, da Artland, onde a Caixa emprestou 520 milhões de euros e nunca mais os viu. Posso, por exemplo, recordar o financiamento a João Berardo, não é? Quando a Caixa decide entrar na guerra de poder do BCP, foram 360 milhões de euros. 360 milhões de euros com garantia das próprias ações que o João Berardo comprou. Portanto, estamos a falar de ações que em 2007 valiam 50 euros cada uma e que hoje valem 25 cêntimos cada uma. Portanto, imagino daqui o prejuízo, porque quem pagou estes 360 milhões, claro que fomos nós, não é? Podemos falar em Vale Lobo. Em Vale Lobo emprestaram-se 300 milhões de euros. Portanto, o próprio Armando Vara, no Parlamento, diz que isto não é nenhuma desbunda. Não se andou a desbundar o dinheiro público, mas emprestaram-se 300 milhões de euros que depois, no decorrer da investigação da Operação Marquês, veio-se a saber que quer Armando Vara, quer José Sócrates tinham recebido 1 milhão de euros de luvas por causa deste negócio. E é aqui depois também que entra a filha do Armando Vara, que eu pegarei mais à frente. A Caixa Geral de Depósitos empresta à EFASEC 300 milhões de euros, empresta ao Consórcio de Autoestradas do Douro Litoral 270 milhões de euros, ao Grupo Espírito Santo 240 milhões de euros, ao Grupo Lena 225 milhões de euros e só nestes primeiros 7 vou em 2,215 mil milhões de euros. E também emprestou a algumas empresas que, entretanto, já faliram, como é o caso do Espírito Santo Irmãos, da FinPro e da Aquinova, que lembro que era a famosa empresa do Grupo Pesca Nova que o José Sócrates inaugurou com pompa e circunstância como grande investimento estratégico estrangeiro em Portugal, em que, entretanto, faliu e ficaram os 31,4 milhões de euros por pagar à Caixa Geral de Depósitos. Portanto, somando mais estes 300 milhões que acabei de dizer, só nestes 10 exemplos, o Armando Vara é responsável pela concessão de créditos que somos nós que estamos a pagar, que são os contribuintes portugueses que estão a pagar, em mais de 2,5 mil milhões de euros. É Armando Vara um homem polémico? Muito dizer, polémico, não. É um homem criminoso e condenado. Se tivéssemos outras leis, nomeadamente uma lei de combate ao enriquecimento ilícito que permitisse acusar e condenar as pessoas por corrupção e por enriquecimento ilícito, Armando Vara não seria condenado a 5 anos, possivelmente seria condenado a muito mais. E deixe-me desde já avançar aqui com outra coisa. Ele foi condenado a 5 anos, mas irá servir pena, finalmente, não é? É caso para dizer finalmente, depois de aparecerem os papéis que desapareceram. Foi condenado a 5 anos, vai estar numa cadeia com um regime especial, portanto vai estar numa cadeia que não é para toda a gente, não é para o criminoso comum, é para magistrados, para polícias, para políticos, onde vai ter um tratamento privilegiado, onde vai ter uma cela só para ele. E diga-se, ele foi condenado a 5 anos, mas de acordo com a moldura penal que o condenou, este senhor daqui por 1 ano e meio pode estar cá fora. E é isto que as pessoas têm que saber. Daqui por 1 ano e meio pode estar cá fora e pode passar os outros 3 anos e meio em casa a cumprir a pena. A fazer aquilo que sempre fez bem. Pelos vistos é mover os seus interesses e os seus conhecimentos para favorecimento próprio e não para favorecimento do país. Portanto, políticos e governantes destes, acho que dispensamos, não é? Nós todos. Muito bem. Luís, de facto agora Armando Vara é o único preso por tráfico de influências. Sim. É também aqui, digamos assim, um avançar da justiça em Portugal. Sim, alguém teria que ser o primeiro e se temos que escolher um para ser o exemplo, não há melhor exemplo de traficante de influências que Armando Vara. E não fiquem as pessoas a pensar que ele foi condenado por um robalo ou 2 ou por uma aposta de bacalhau. Este senhor enriqueceu ao nível dos milhões de euros. Não sabemos se foi ao nível das unidades, das dezenas ou das centenas de milhões de euros. Dinheiro esse que, volto a repetir, que depois é o Estado que tem que pagar e o Estado somos todos nós, são os contribuintes, não é? E recordo porque é que ele foi condenado. Ele é condenado, de facto, por tráfico de influências, porque ficou provado em tribunal que o Armando Vara intercedeu junto da EDP Imobiliária e da Refer
para alimentar esquemas ilegais a favor do sucateiro Manuel Godinho. Negócios estes que renderam ao sucateiro milhões de euros. Portanto, se estes negócios só se fizeram porque Armando Vara intercedeu a favor de Manuel Godinho, com certeza que Manuel Godinho, que é conhecido como uma pessoa generosa e que foi a sua generosidade que o fez crescer tão depressa, que não terá deixado o seu amigo Armando Vara só com uma caixita de robalos ou com uma aposta de bacalhau. Com certeza que lhe deu mais qualquer coisita, porque os milhões de euros acho que davam para isso, não é? Muito bem. Luís, passamos então agora ao próximo tema, depois então de aqui analisarmos a situação de Armando Vara, que já se entregou então na cadeia de Évora para cumprir uma pena de prisão de 5 anos. Passamos agora então aos bombeiros. Sim. Protestam contra a proposta do Governo. A proposta do Governo significa para os bombeiros, para o Sindicato dos Bombeiros, uma desvalorização da carreira. Sim. Esta situação dos bombeiros sapadores e municipais, que é disto que se trata, não estamos a falar de bombeiros voluntários, revela bem o desconhecimento da realidade civil e social que o país tem. Portanto, eu não sei quem é que faz estas leis, mas devem ser pessoas que estão lá em Lisboa num 25º andar e que para eles as pessoas são pontinhos cá em baixo. Não saem à rua, não convivem, não devem sair dos seus ciclos sociais privilegiados e depois não sabem o que é a vida. Quer dizer, eu nem sei como é que é de classificar isto. Mas ter a desfaçatez de mexer em carreiras e ordenados. Estamos a falar de um bombeiro que ganha 700 euros. Um bombeiro que tem que trabalhar fora de horas, porque as tragédias normalmente não acontecem a horário de expediente, nem têm hora marcada, e ganham 700 euros por mês. Ao fim de décadas de reivindicação e com todo o mérito, conseguiram reunir alguns suplementos de apoio ao seu ordenado, que continua a ser baixo, ronda aos 700, 800 euros por mês. Esses apoios, que estamos a falar de subsídios de risco, subsídios de disponibilidade, são três suplementos que nem todos os bombeiros recebiam. Nem todos os bombeiros recebiam, dependia das funções que cada um executava. E já agora, para falar em bombeiros sapadores e municipais, pode-se dizer que entre 2007 e 2017 este número baixou em cerca de 10 mil. Eles não chegavam a 40 mil em 2007, em 2017 são menos de 30 mil. Esses suplementos de vencimento, estamos a falar de 120 ou 130 euros, que o Governo agora quer incluir no ordenado, passando esses suplementos ou deixando esses suplementos de ser subsídios para passarem a ser rendimento. Passando a ser rendimento, são tributados em IRS. Passando a ser tributados em IRS, o ordenado líquido destes bombeiros passa para 570 euros, que é inferior ao salário mínimo nacional. Pior do que isto tudo é o Governo estar a confundir o que é que são bombeiros municipais com bombeiros sapadores. Quer unir as carreiras, tal como quer fazer também em muitos outros setores do Estado. Não é uma proposta justa, Luís. Não é uma proposta justa e é uma proposta completamente desconhecedora da realidade. O pior desta proposta... O que é que deixa esta proposta deixa em causa o quê? Relativamente aqui à questão dos bombeiros. Primeiro, é uma desvalorização total da função de bombeiro municipal e da função de bombeiro sapador. Acho que todos nós, em geral na sociedade portuguesa, vemos os bombeiros como pessoas de alto mérito, de alto reconhecimento, porque se estivermos aflitos e se precisarmos de ajuda, serão os bombeiros os primeiros a aparecer para nos salvar. E o Governo, depois destes anos todos em que os funcionários públicos foram martirizados com congelamento de carreiras, com quebra de vencimento, com quebra de poder de compra, vem com uma proposta que, além de ter como objetivo principal cortar no salário de cada um, ainda por cima faz uma proposta que é isto que também está a mexer muitos bombeiros, porque estes bombeiros têm um regime especial de aposentação, como é óbvio, não é? Tinham um regime de aposentação aos 50 anos, quer passar esta idade de aposentação para os 60 anos. Então eu gostaria de repetir aqui algumas palavras que os bombeiros, algumas perguntas que os bombeiros fazem. E um bombeiro com 60 anos vai socorrer quem? Não é? Quem é que precisa de ser socorrido? Se calhar é o bombeiro, não é? Que já não tem a destreza física para andar a subir escadas ou a derrubar muros, a derrubar paredes para nos ir salvar. Portanto, eu gostaria que quem pensou esta lei, durante os próximos dias, precisasse da ajuda dos bombeiros, que era para ver se, de uma vez por todas, lhes começam a dar alguma importância.
É, digamos assim, uma carreira, aquilo que se propõe é uma carreira única, mas, segundo aquilo que é o Sindicato dos Bombeiros, uma carreira a nivelar por baixo, segundo aquilo então que são as declarações do sindicato. Sim, porque os bombeiros municipais têm umas funções, os bombeiros sapadores têm outras. Portanto, os bombeiros sapadores têm atribuições na sua carreira que os bombeiros municipais não têm. Portanto, se estamos a unir as duas carreiras, podemos procurar um ponto intermédio ou um ponto mais próximo dos bombeiros sapadores. Não, eles estão a nivelar por baixo. Eles estão a querer trazer a carreira dos bombeiros sapadores para perto ou para igual dos bombeiros municipais. E são coisas completamente diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que seria de toda a justiça, dado que os valores que eu ainda há pouco acabei de falar, no fim serão abaixo do salário mínimo, acho que seria toda a justiça, se calhar, era equiparar as duas carreiras ao nível dos bombeiros sapadores e não ao nível dos bombeiros municipais. Mas a questão também da proteção civil. Claro. Aliás, nós pagamos taxas de proteção civil, nós pagamos taxas e impostos e tudo e mais alguma coisa. Eu recordo às pessoas que em cada seguro que pagam, seja seguro automóvel, seja seguro da casa, seja seguro comercial, todos os seguros que nós pagamos têm lá uma taxa de proteção civil. E essa taxa de proteção civil vai para financiar quem? Os Armandos Varas das autarquias locais, do Ministério da Administração Interna? Pelo amor de Deus, não é? Portanto, o dinheiro que se recebe a nível de proteção civil, que são largas dezenas de milhões de euros, que é uma verba que ronda aos 200 milhões de euros ano, acho que chega e sobra perfeitamente para sustentar o sistema da proteção civil. Agora, não podemos lá ter pessoas nomeadas que não percebem minimamente nada do assunto, ou então, quando são chamados, porque aconteceu uma estratégia, estão num jantar a tirar fotografias para pôr no Facebook e não atendem o telefone. Portanto, esse tipo de gente, não, obrigado, não queremos. E se calhar chegou à altura, no caso da proteção civil, de ouvir mais as pessoas que sempre trabalharam nisto e que de facto percebem disto, do que ouvir aquelas pessoas que não têm mais nada para fazer dentro do partido que está no governo e tem que se lhe dar um cargozinho. Não é? Muito bem. Luís, passamos agora ao próximo tema. Falamos de saúde, falamos de 421 mil euros para apoiar a greve dos enfermeiros. Uma recolha de fundos, então, para apoiar uma nova greve dos enfermeiros, um braço de ferro que se mantém. Como é que se chega a estes fundos, Luís? Portanto, esta forma de financiamento não é... financia esta greve? Não é normal. Não é normal em Portugal, acontece em muita parte do mundo. Estamos a falar do sistema de crowdfunding, portanto, de um sistema de angariação de fundos de entre a população para financiar a perda que cada enfermeiro tem por estar de greve. Nós, quando estamos de greve, quando estamos de greve, nós recebemos o vencimento correspondente ao dia em que estamos de greve. Como os sindicatos em Portugal normalmente também têm a tendência para ser tão bem geridos como o país, nunca há dinheiro disponível para o fundo de greve. Portanto, o próprio sindicato que deveria cobrir a perda de vencimento do sindicalizado, do trabalhador, não o faz. Os enfermeiros, para assegurar que a sua luta, que não vou discutir se é justa ou não vou discutir se é mais justa do que outras, mas com certeza que terá a sua justiça, porque em Portugal, de facto, nos últimos anos, todas as carreiras têm sido prejudicadas, nomeadamente as carreiras de funcionários públicos. Não o sindicato dos enfermeiros, mas algum movimento dentro dos enfermeiros decidiu criar este movimento de angariação de fundos. E, claro, quando se fala numa coisa inovadora que nunca foi feita, surgem uma série de questões, uma série de dúvidas e aparecem logo os defensores do governo a dizer que isto é tudo muito estranho, não sabe de onde é que vem o dinheiro e que se calhar até é o partido da oposição que está a financiar isto tudo para criar destabilização social. Pronto, a única coisa que eu fiz, de facto, como sou um homem de contas, fui ver quanto é que este fundo conseguiu angariar, quantos apoiantes teve, e depois é uma continha fácil e ver qual é o donativo médio. Não são 412 mil euros é para esta greve. Podemos pôr mais 377 mil euros que eles conseguiram angariar para outra greve de novembro. Portanto, estamos a falar de mais de 700 mil euros. São grandes apoios. É um grande apoio para estes greves dos enfermeiros. Sim, na primeira greve, há muitos portugueses que, de facto, estão ao lado dos enfermeiros nestas greves. Porque quem é que se apercebe, mais do que ninguém, da situação precária que os enfermeiros têm em Portugal? São os utentes, são os doentes. Os doentes apercebem-se em primeira mão
de como é que estão a trabalhar a maior parte destes enfermeiros. E estão solidários com eles. A população, em geral, está solidária com eles. Nós somos um país de 11 milhões de pessoas. E daquilo que eu estive a ver, na primeira angariação de fundos, em que foram angariados 377.297 euros, este fundo teve 14.415 apoiantes, o que é uma fração pequeniníssima da população portuguesa, mas que faz com que a média por donativo seja inferior a 25 euros. Portanto, se a média por donativo é inferior a 25 euros e assume a responsável por este fundo que não teve nenhuma contribuição avultada, e todas as contribuições, segundo ela diz, estão registadas e está lá registado o NIB, portanto, se há suspeitas, também o Estado acho que deveria fiscalizar este tipo de fundos, mas se o donativo, a média dos donativos é inferior a 25 euros, não me parece que haja aqui financiamento partidário ou financiamento propositado para causar destabilização social, porque acho que nenhum partido político com juízo faria uma coisa dessas para atingir o que quer que seja. Muito bem. Passamos agora a um tema local. Falamos Sim. de 9.000 passageiros que vão perder autocarro direto para o centro do Porto. Sim. Esta notícia vai nos afetar a todos e eu fiquei surpreendidíssimo quando fui ler as notícias e me apercebi da falta de verdade que é feita, que é dita às pessoas. Anuncia-se esta medida realmente pela deslocalização de 13 linhas de STCP e de privados que vão ser deslocalizados da zona do Bolhão e do Campo 24 de Agosto para a zona do Estádio do Dragão, onde foram investidos, pelos vistos, 200 mil euros em obras para ampliar o parque de estacionamento, para fazer abrigos para passageiros e tentar deslocalizar para lá essa parte do trânsito. Como reorganização do trânsito da cidade, isto poderia ter sido feito de outra forma. Agora, o que eu não consegui acreditar é como é que se pode dizer que isto tem a ver com as obras iniciadas em 2018 no Mercado do Bolhão. Em 2018, nós temos aquelas ruas todas à volta do Bolhão cortadas há 3 anos. Os portuenses, principalmente as pessoas que vêm de Gaia, que vêm do Sul e que trabalham no centro do Porto, estão impossibilitados de chegar pelas vias normais ao centro do Porto. Quanto mais sair. Não é? É que o sair, e posso falar do meu caso pessoal, também vivo em Vila Nova de Gaia, o entrar é difícil, o sair é impossível. Porque não se pode sair pela parte sul da cidade do Porto porque está bloqueado ao trânsito. As principais artérias de circulação estão bloqueadas ao trânsito desde 2015, não é desde 2018. E são obrigadas a sair pela parte oriental. E para onde é que nos arrasta, então, o trânsito já neste momento? Arrasta-nos para a zona das Antas e para a zona do Dragão. Então, e estas cabeças conscienciosas ainda vão mandar para lá mais 13 linhas de autocarros? Quer dizer, e depois há outra coisa. Veio o Presidente da Câmara, Rui Moreira, dizer assim, mas a linha de Gondomar até está subaproveitada, o metro aguenta muito bem, as pessoas se quiserem que andem de metro. Mas agora é ele que decide como é que as pessoas andam. Mas então ele sabe qual é o peso que cada um de nós carrega para ir trabalhar. Eu normalmente para ir trabalhar tenho que andar com as minhas pastas e com o meu computador, com 15 quilos às costas, e se eu não tiver nenhuma estação de metro perto de casa, que não tenho, estou a 3 km de distância de uma estação de metro. Então vou como? Quer dizer, eu acho que há um desrespeito e depois ainda tem a distinta lata de dizer quem estiver andante nem é prejudicado, prejudicados são os outros. Mas eu agora sou obrigado a ter andante. E as pessoas que vivem, porque nós sabemos que os preços das casas estão quase proibitivos no centro do Porto, devido ao turismo e ao alojamento local, está-se a pagar mais de 3 mil metros quadrados por habitação no Porto. Nós vemos habitações T0s, T1, T0s com 30, 35 metros quadrados a serem vendidos por 150 mil euros. Eu vou repetir, T0s com 30 metros quadrados, 35 metros quadrados a serem vendidos por 150 mil euros. Qual é a família portuguesa que consegue pagar isto? Ninguém. Então é obrigado a ir viver na periferia. Na periferia. E a periferia, todos nós sabemos que quase nenhuma, ou pouca tem metro, pouca tem STCP, portanto pouca tem serviço público e depois tem os operadores privados. E se calhar a maior parte dos portugueses não ganham sequer para ter casas perto de um desses operadores funcionam e circulam, que normalmente é no centro das cidades. E têm que ir viver ainda para mais longe. E depois o tratamento muito que recebem é... Quer dizer, quem tem andante não tem problema, andem de metro. Opa,
é caso para dizer ao Sr. Rui Moreira, anda o senhor, não é? Anda o senhor, porque de certeza que o senhor não anda de metro, não sabe o que é andar de autocarro, porque se ele soubesse o que é andar de autocarro, e se tivesse andado de autocarro ao longo da vida dele, se calhar tinha um bocadinho mais de respeito pelas pessoas. Muito bem. Passamos ao próximo tema, ao último tema. Muito rapidamente, quais são os desafios da Theresa May com a questão do Brexit? Muito rapidamente, Luís. Os desafios da Theresa May são enormes, são enormes. Eu recordo que a pior coisa que pode acontecer para o Reino Unido, para a Europa e para Portugal em particular, é uma saída, é um hard Brexit, portanto é uma saída sem acordo. Isto seria o caos a nível alfandegário, que causaria, além dos constrangimentos e até da falta de fornecimento de bens essenciais, causaria o caos comercial entre a Inglaterra, entre o Reino Unido e a Europa, o que faria com que o Reino Unido depois procurasse, se calhar, outro tipo de apoios estratégicos. Queria aqui sublinhar uma coisa, que é a posição da União Europeia e a posição do governo português. A posição da União Europeia, neste momento, diz que é este acordo ou então não há acordo. Portanto, o único acordo que está em cima da mesa é o assinado, que o Parlamento inglês rejeitou nos últimos tempos. E recorde-se o mau exemplo que o Parlamento inglês deu a todo o mundo. Quer dizer, o Parlamento, que era um dos mais prestigiados do mundo, o país, a nação onde nasceu a atividade parlamentar, dá um exemplo terrível, que é chumbar este acordo. Portanto, o próprio partido conservador pôs-se ao lado dos trabalhistas para chumbar o acordo, porque as sondagens e a vontade popular apontam nesse sentido, mas depois não foi coerente para deixar cair Theresa May, e aí não, dar o poder aos trabalhistas está fora de questão, e seguraram a Theresa May ontem na moção de censura. Posição do governo português. A posição do governo português dá para os dois lados. Portanto, estamos com a União Europeia e o que a União Europeia decidir está tudo bem para nós, mas também, se o Reino Unido não quiser sair da União Europeia, também estamos a favor deles. Portanto, temos aquela posição portuguesa típica, que é querer estar bem com Deus e com o diabo, e está tudo bem. O que é mais importante sublinhar aqui no meio? O governo inglês já garantiu, e ainda ontem o embaixador inglês em Portugal já garantiu, que os direitos dos portugueses que vivem no Reino Unido estão garantidos e são assegurados. Estamos a falar de 400 mil pessoas. Muito rapidamente. E o governo português diz o mesmo e assegura que o direito dos britânicos a residirem em Portugal, que são cerca de 30 mil, também estão assegurados. Portanto, em termos sociais não haverá grande alarme, o problema será mais ao nível comercial. Muito bem. Luís, terminamos então hoje o Espaço Opinião. Foram então estes os temas hoje que marcaram a atualidade. Estamos de regresso consigo na próxima semana. Obrigada e boa semana. Obrigado, Helena. Boa tarde. Quanto a nós, regressamos amanhã.